A neurociência cognitiva é um campo interdisciplinar que se dedica ao estudo do funcionamento do cérebro em relação aos processos cognitivos, como a percepção, a memória, a linguagem, o pensamento e a tomada de decisão. Essa área de pesquisa busca compreender como o cérebro processa informações e como esses processos se traduzem em comportamento e experiência. Um dos principais objetivos da neurociência cognitiva é mapear as áreas do cérebro envolvidas em funções cognitivas específicas. Isso é feito por meio de técnicas avançadas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a eletroencefalografia, EEG, que permitem aos cientistas observar a atividade cerebral em tempo real. Esses estudos têm revelado informações valiosas sobre como diferentes regiões do cérebro se comunicam e colaboram para realizar tarefas cognitivas complexas. Um dos tópicos centrais da neurociência cognitiva é a memória. Os pesquisadores buscam entender como a memória é formada, armazenada e recuperada no cérebro. Isso envolve investigar as estruturas cerebrais, como o hipocampo, que desempenham um papel fundamental na memória episódica. Além disso, estuda-se como fatores como emoções e contexto influenciam a formação e a recuperação da memória. Outro aspecto importante é o estudo da linguagem. A neurociência cognitiva investiga como o cérebro processa a linguagem falada e escrita, identificando áreas específicas do cérebro, como o córtex cerebral esquerdo, que estão envolvidas na compreensão e produção da linguagem. Além disso, explora-se como as lesões cerebrais podem afetar a linguagem, levando ao surgimento de distúrbios como a afasia. A tomada de decisão é um tema relevante na neurociência cognitiva, pois envolve a análise de como o cérebro avalia informações, pondera opções e escolhe a ação apropriada. Estudos nessa área revelaram a importância das áreas como o córtex pré-frontal na tomada de decisões complexas e como fatores emocionais podem influenciar esse processo. A plasticidade cerebral é outro conceito fundamental na neurociência cognitiva. Ela se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar em resposta a novas experiências e aprendizado. Essa propriedade é crucial para entender como podemos aprender e desenvolver novas habilidades ao longo da vida. A pesquisa em neurociência cognitiva também tem implicações importantes para a medicina. Ela contribui para a compreensão de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como o Alzheimer, a esquizofrenia e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH. O conhecimento sobre as bases neurais dessas condições pode levar ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Em resumo, a neurociência cognitiva é um campo em constante evolução que visa desvendar os segredos da mente humana através do estudo do cérebro. Com a combinação de técnicas avançadas de neuroimagem, experimentação comportamental e modelagem computacional, os cientistas estão cada vez mais próximos de compreender como pensamos, lembramos, decidimos e nos comunicamos, abrindo portas para aplicações práticas em áreas que vão desde a educação até a saúde mental. A neurociência cognitiva é um campo da ciência que se aprofunda na complexa relação entre o cérebro e a mente. Uma das áreas fundamentais de estudo dentro desse campo é a percepção. Compreender como o cérebro percebe e interpreta informações sensoriais é uma tarefa desafiadora e fascinante que tem ocupado a mente de cientistas por décadas. A percepção é a base de nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Ela engloba a forma como vemos cores, reconhecemos rostos familiares, ouvimos música e sentimos a textura de um objeto. O que torna essa área tão intrigante é que, apesar de termos a sensação de que nossa percepção é uma representação direta da realidade, na verdade, o cérebro realiza uma série de processamentos complexos antes de nos dar essa sensação. Vamos considerar a visão, por exemplo. Quando olhamos para um objeto, a luz refletida por ele atinge nossos olhos e é convertida em sinais elétricos que são enviados para o cérebro. Mas o que acontece a partir daí é extraordinário. O cérebro não apenas registra os padrões de luz e sombra, mas também os interpreta, reconhecendo formas, cores, profundidade e movimento. Ele integra informações visuais com nossas experiências passadas e conhecimento acumulado para nos dar uma representação consciente do que estamos vendo.
A neurociência cognitiva utiliza técnicas avançadas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, fMRI, para mapear as áreas do cérebro envolvidas na percepção visual. Isso revelou que diferentes partes do córtex cerebral desempenham papéis específicos na interpretação de informações visuais. Por exemplo, o córtex visual primário processa informações visuais iniciais, enquanto o córtex visual inferior é responsável por reconhecer objetos. A percepção auditiva também é um campo intrigante da neurociência cognitiva. Quando ouvimos uma música, nosso cérebro não apenas registra os sons, mas também os organiza em padrões que reconhecemos como melodias, ritmos e harmonias. Estudos revelaram como áreas do cérebro, como o giro temporal superior, estão envolvidas na percepção auditiva e na compreensão da fala. Além disso, a percepção tátil desempenha um papel crucial em nossa interação com o ambiente. Sentir a textura de uma superfície ou a temperatura de um objeto é resultado da interação complexa entre receptores sensoriais em nossa pele e áreas específicas do cérebro, como o córtex somatosensorial. A neurociência cognitiva busca responder a perguntas sobre como nosso cérebro constrói percepções a partir de estímulos sensoriais, como a percepção da profundidade em uma cena tridimensional ou a identificação de um rosto em uma multidão. À medida que a tecnologia avança, nossa compreensão da percepção também se aprofunda, oferecendo insights não apenas sobre a mente humana, mas também aplicativos práticos em campos que variam da medicina à realidade virtual e à inteligência artificial. Portanto, a pesquisa contínua nessa área é fundamental para desvendar os mistérios da mente e da cognição. A memória é um dos processos cognitivos mais essenciais e intrigantes estudados pela neurociência cognitiva. Ela desempenha um papel central em nossa vida cotidiana, permitindo-nos recordar eventos passados, adquirir novos conhecimentos e tomar decisões informadas com base em experiências anteriores. Quando falamos de memória, é importante compreender que não se trata de um processo unitário, mas sim de um sistema complexo com várias facetas. A memória de curto prazo é responsável por reter informações por um curto período, permitindo-nos lembrar de um número de telefone temporariamente, por exemplo. Esta forma de memória está ligada a áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo. Por outro lado, a memória de longo prazo é onde informações cruciais são armazenadas por um período prolongado. Ela pode ser dividida em diferentes tipos, como memória episódica, que nos permite recordar eventos pessoais, memória semântica, conhecimento geral, e memória procedural, habilidades motoras. A consolidação dessas memórias envolve processos neurobiológicos complexos, incluindo a plasticidade sináptica. A investigação da neurociência cognitiva revelou que a memória de longo prazo não é uma mera cópia de informações, mas sim uma reconstrução ativa que pode ser influenciada por nossas emoções e experiências subsequentes. Além disso, as áreas do cérebro envolvidas na formação e recuperação de memórias variam dependendo do tipo de memória em questão. O hipocampo, por exemplo, é crucial para a formação de memórias episódicas, enquanto a memória semântica tem uma base mais difusa no córtex cerebral. A capacidade de recordar informações armazenadas na memória de longo prazo envolve a ativação de padrões específicos de neuroníons, conhecidos como engramas. Esses engramas são redes de conexões neurais que representam informações específicas. A pesquisa recente tem se esforçado para entender como esses engramas são formados e recuperados, o que pode ter implicações significativas na compreensão e no tratamento de distúrbios da memória, como a amnésia. Além disso, a neurociência cognitiva investiga os processos de recordação e esquecimento. O esquecimento não é necessariamente um fracasso da memória, mas muitas vezes um mecanismo adaptativo que nos ajuda a manter a relevância das informações em nosso sistema cognitivo. Compreender por que e como esquecemos certas informações é um aspecto importante dessa pesquisa. Em resumo, a neurociência cognitiva desvenda os mistérios da memória, desde os mecanismos biológicos subjacentes até os fatores psicológicos que influenciam nossa capacidade de lembrar. Essa compreensão tem aplicações significativas, não apenas em melhorar a memória humana, mas também no tratamento de distúrbios relacionados à memória e no desenvolvimento de técnicas de aprendizado mais eficazes.
É um campo emocionante e em constante evolução que lança luz sobre a relação entre o cérebro e a mente. A atenção é uma das funções cognitivas mais fundamentais e fascinantes investigadas pela neurociência cognitiva. Ela desempenha um papel crucial em nossa capacidade de interagir com o mundo ao nosso redor, permitindo-nos selecionar e concentrar nossa percepção em estímulos específicos enquanto filtramos informações irrelevantes. Para compreender a atenção, é essencial reconhecer que vivemos em um ambiente repleto de estímulos sensoriais, e processar todos eles de uma só vez seria avassalador para o nosso cérebro. Portanto, a atenção age como um mecanismo de filtro, direcionando nossa energia cognitiva para as informações mais relevantes e significativas. Um aspecto crucial da atenção é a sua capacidade de ser direcionada seletivamente. Por exemplo, quando estamos em uma conversa em um ambiente ruidoso, nossa atenção pode ser direcionada para a voz da pessoa com quem estamos falando, ignorando em grande parte os ruídos de fundo. Isso é conhecido como atenção seletiva, e estudos de neuroimagem têm revelado que envolve a ativação de áreas específicas do cérebro, como o córtex parietal e o córtex pré-frontal. Além da atenção seletiva, a atenção também pode ser dividida em diferentes tipos. A atenção sustentada, por exemplo, é a capacidade de manter o foco em uma tarefa específica ao longo do tempo, como estudar por horas a fio. A atenção dividida, por outro lado, envolve a capacidade de direcionar a atenção para múltiplas tarefas ou estímulos ao mesmo tempo, como quando dirigimos e conversamos com um passageiro. A neurociência cognitiva tem utilizado uma variedade de métodos, incluindo ressonância magnética funcional, fMRI, e eletroencefalografia, EEG, para investigar as bases neurais da atenção. Estudos mostraram que o sistema de atenção é altamente conectado e envolve uma rede de regiões cerebrais, incluindo o córtex cingulado anterior e o córtex parietal posterior. A atenção não se limita apenas a estímulos visuais ou auditivos, mas também abrange a atenção espacial, que nos permite direcionar nosso foco para uma região específica do espaço. Isso é fundamental para a nossa capacidade de explorar o ambiente e interagir com objetos ao nosso redor. Além disso, a atenção desempenha um papel importante na aprendizagem e na memória. Quando estamos atentos a informações, temos maior probabilidade de lembrá-las posteriormente. Isso é conhecido como codificação atencional e destaca a interconexão entre a atenção e outros processos cognitivos. Em um mundo repleto de distrações, a pesquisa em neurociência cognitiva sobre a atenção tornou-se ainda mais relevante. Compreender como nosso cérebro lida com a sobrecarga de informações e como podemos aprimorar nossa capacidade de concentração tem implicações significativas para a educação, o trabalho e até mesmo a tecnologia, que frequentemente compete por nossa atenção. Portanto, a investigação contínua nessa área é crucial para melhorar nossa compreensão da mente humana e otimizar nosso funcionamento cognitivo no mundo moderno. A linguagem é uma das facetas mais distintas e complexas da cognição humana, e seu estudo dentro da neurociência cognitiva desempenha um papel fundamental na compreensão de como o cérebro funciona em relação à comunicação verbal. A pesquisa nessa área busca desvendar os mecanismos subjacentes à produção e compreensão da linguagem, bem como a representação cerebral de palavras e frases. Um dos marcos fundamentais na neurociência cognitiva da linguagem foi a descoberta de que a linguagem é processada em áreas específicas do cérebro. A área de Broca, localizada no córtex frontal esquerdo, está fortemente envolvida na produção da linguagem, enquanto a área de Wernicke, no córtex temporal esquerdo, está associada à compreensão da linguagem. Lesões nessas áreas podem levar a distúrbios da linguagem, como a afasia de Broca e a afasia de Wernicke, que afetam a capacidade de falar e compreender a linguagem, respectivamente. No entanto, a compreensão da linguagem não se limita a essas duas áreas. Pesquisas mais recentes usando técnicas de neuroimagem funcional, como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a magnetoencefalografia, MER, mostraram que a linguagem é processada em uma rede distribuída de regiões cerebrais. Isso inclui não apenas o córtex frontal e temporal, mas também áreas como o giro angular e o córtex cingulado.
A pesquisa em neurociência cognitiva da linguagem também investiga como o cérebro representa palavras e frases. Estudos sugerem que as palavras são representadas por padrões de atividade neural específicos. Por exemplo, palavras semanticamente relacionadas, como cachorro e gato, tendem a ativar padrões de atividade neural semelhantes, indicando a organização do conhecimento lexical no cérebro. A compreensão da linguagem envolve não apenas o processamento de palavras, mas também a análise da estrutura gramatical das frases. A pesquisa em sintaxe cognitiva examina como o cérebro analisa a ordem das palavras e as relações entre elas para extrair significado. Isso inclui a compreensão de estruturas complexas, como frases passivas e orações subordinadas. Além disso, a neurociência cognitiva da linguagem se estende ao estudo da produção da fala. Ela explora como o cérebro coordena os movimentos dos músculos vocais, da língua e dos lábios para produzir sons da fala. Esse processo envolve áreas como o córtex motor e o córtex pré-motor. A pesquisa em linguagem também desempenha um papel importante na compreensão de distúrbios da linguagem, como a dislexia e a gagueira. Ela ajuda a identificar as bases neurais desses distúrbios e a desenvolver abordagens de tratamento mais eficazes. Em resumo, a neurociência cognitiva da linguagem é um campo vibrante e multifacetado que busca desvendar os segredos da comunicação humana. Ela ilumina não apenas como processamos e produzimos palavras e frases, mas também como a linguagem é representada e organizada em nosso cérebro. Essa compreensão tem aplicações que vão desde a recuperação após lesões cerebrais até o desenvolvimento de interfaces de comunicação avançadas e aprofunda nossa apreciação pela complexidade da mente humana. A investigação sobre o raciocínio e a tomada de decisão dentro do campo da neurociência cognitiva é um dos pilares fundamentais para compreender como os seres humanos processam informações complexas e escolhem ações com base em suas experiências, crenças e objetivos. Esse tópico abrange uma ampla gama de processos cognitivos, incluindo julgamento, resolução de problemas e planejamento. Para começar, o raciocínio é a capacidade de analisar informações, fazer inferências lógicas e tirar conclusões. Isso envolve a utilização de princípios de lógica e evidências para chegar a uma conclusão. A neurociência cognitiva tem revelado que o córtex pré-frontal, em particular o córtex pré-frontal dorsolateral, desempenha um papel crucial no raciocínio lógico. Estudos mostram que lesões nessa área podem afetar negativamente a capacidade de raciocinar de forma lógica. A tomada de decisão é um processo intimamente relacionado ao raciocínio, mas que também inclui elementos emocionais e avaliativos. Quando tomamos decisões, avaliamos as consequências potenciais de diferentes opções e pesamos essas consequências em relação a nossas metas e preferências. A neurociência cognitiva tem investigado como o cérebro avalia recompensas e riscos, e como essas avaliações influenciam nossas escolhas. Uma área importante de estudo é a tomada de decisão moral. Como seres humanos, frequentemente nos deparamos com situações éticas e morais que exigem julgamento e decisões. A pesquisa nessa área examina como o cérebro processa informações morais e como diferentes áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala, desempenham papéis na avaliação moral. Além disso, a neurociência cognitiva explora como o cérebro lida com a incerteza. Tomar decisões sob incerteza é uma parte inevitável da vida, e compreender como o cérebro avalia e lida com a incerteza é crucial para entender a tomada de decisão. Isso inclui o estudo de como o cérebro processa informações probabilísticas e como a aversão à perda pode influenciar nossas escolhas. A resolução de problemas é outra faceta do raciocínio que a neurociência cognitiva investiga. Isso envolve a capacidade de identificar obstáculos, formular estratégias e encontrar soluções eficazes para desafios. Estudos mostraram que o córtex pré-frontal, juntamente com outras áreas cerebrais, está envolvido na resolução de problemas complexos. O planejamento, por sua vez, está relacionado à capacidade de antecipar eventos futuros, estabelecer metas e criar estratégias para alcançá-las. A neurociência cognitiva tem revelado como o córtex pré-frontal está envolvido no planejamento e na execução de ações complexas, como planejar uma viagem ou realizar uma tarefa multistep.
Em resumo, a investigação em neurociência cognitiva sobre raciocínio e tomada de decisão nos ajuda a compreender como o cérebro processa informações complexas e toma decisões que moldam nossas vidas. Essa compreensão tem aplicações que vão desde a melhoria das estratégias de ensino até o desenvolvimento de abordagens terapêuticas para distúrbios que afetam o julgamento e a tomada de decisão, como o transtorno do espectro autista e a psicopatia. É um campo em constante evolução que lança luz sobre a complexidade do pensamento humano. A neurociência cognitiva é um campo multifacetado que não se limita apenas ao estudo dos processos cognitivos, mas também se estende à compreensão das emoções e da motivação. A investigação sobre como as emoções são geradas, reguladas pelo cérebro e como influenciam o comportamento humano é fundamental para entender a complexidade da mente humana. As emoções desempenham um papel essencial em nossa vida cotidiana. Elas são respostas subjetivas a estímulos internos ou externos e podem variar de alegria e amor a tristeza, medo e raiva. A neurociência cognitiva tem se dedicado a desvendar como o cérebro gera essas experiências emocionais. O sistema límbico, incluindo a amígdala e o hipotálamo, é uma parte central desse processo, sendo responsável pela avaliação emocional e pela liberação de hormônios que afetam nosso estado emocional. A regulação emocional é outro aspecto crítico investigado pela neurociência cognitiva. Isso envolve como o cérebro controla e modula as emoções para se adaptar às circunstâncias. O córtex pré-frontal, em particular o córtex pré-frontal ventromedial, desempenha um papel importante na regulação emocional, ajudando a modular as respostas emocionais e a tomar decisões que considerem as consequências emocionais. O impacto das emoções no comportamento humano é profundo e variado. As emoções podem motivar ações, influenciar escolhas e até mesmo afetar a memória e o julgamento. Por exemplo, o medo pode nos motivar a evitar situações de risco, enquanto a alegria pode nos impulsionar a buscar experiências gratificantes. A pesquisa em neurociência cognitiva tem buscado entender como as emoções afetam o processamento de informações, como a atenção seletiva e a memória, e como influenciam o julgamento moral. A motivação, por sua vez, está intimamente ligada às emoções. Ela se refere ao conjunto de processos que iniciam, dirigem e sustentam o comportamento com o objetivo de alcançar metas específicas. A dopamina, um neurotransmissor, desempenha um papel central na motivação, atuando como um sistema de recompensa no cérebro. A neurociência cognitiva tem investigado como o cérebro avalia recompensas e toma decisões com base nessas avaliações. Além disso, a pesquisa sobre motivação tem implicações importantes em áreas como a educação e o trabalho. Compreender como motivar as pessoas de maneira eficaz é fundamental para promover o aprendizado e o desempenho no ambiente escolar e profissional. Em resumo, a neurociência cognitiva examina o complexo relacionamento entre emoção, motivação e comportamento humano. Ela busca desvendar como as emoções são geradas e reguladas pelo cérebro, como influenciam nossas ações e escolhas e como podem ser usadas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. É um campo em constante evolução que amplia nossa compreensão das dimensões emocionais e motivacionais da experiência humana. A neurociência cognitiva não apenas se concentra nos processos cognitivos em adultos, mas também investiga profundamente o desenvolvimento cognitivo ao longo de toda a vida, desde a infância até a velhice. Compreender como as habilidades cognitivas evoluem e se transformam em diferentes estágios do desenvolvimento humano é crucial para decifrar os mistérios da mente. Vamos começar com o desenvolvimento cognitivo na infância. Nessa fase, o cérebro passa por um rápido crescimento e reorganização. Uma área de pesquisa fundamental é a aquisição da linguagem. Como as crianças aprendem a falar e entender a linguagem? A neurociência cognitiva examina como o cérebro infantil processa os sons da fala, como as áreas do cérebro se especializam na linguagem e como fatores ambientais, como a exposição à linguagem, afetam o desenvolvimento linguístico. Outro aspecto importante é o desenvolvimento das habilidades cognitivas, como a memória, a atenção e o raciocínio. Estudos têm demonstrado que, à medida que as crianças crescem, essas habilidades se aprimoram. O córtex pré-frontal,
uma região crucial para o controle executivo, ainda está em desenvolvimento na infância e na adolescência, o que influencia a capacidade de planejamento e tomada de decisões. O desenvolvimento social e emocional também é uma área de foco na neurociência cognitiva do desenvolvimento. Como as crianças desenvolvem empatia, compreensão emocional e habilidades sociais. A pesquisa revela como as áreas cerebrais envolvidas no processamento de emoções, como a amígdala e o córtex pré-frontal, evoluem ao longo do desenvolvimento. À medida que entramos na idade adulta, a pesquisa em neurociência cognitiva continua a explorar como as habilidades cognitivas e emocionais se estabilizam e como o envelhecimento afeta o cérebro. É amplamente conhecido que o envelhecimento está associado a mudanças na memória e na velocidade de processamento, mas também há descobertas promissoras sobre a plasticidade cerebral ao longo da vida. A aprendizagem contínua e a estimulação cognitiva podem ajudar a manter a saúde do cérebro na velhice. A neurociência cognitiva também se dedica a investigar distúrbios do desenvolvimento, como o autismo e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH. Compreender as bases neurais desses distúrbios é crucial para o desenvolvimento de intervenções e tratamentos mais eficazes. Em resumo, a neurociência cognitiva do desenvolvimento oferece uma visão abrangente de como as habilidades cognitivas e emocionais se desenvolvem desde a infância até a velhice. Essa pesquisa ajuda a iluminar a complexidade do crescimento humano e tem aplicações significativas na educação, na psicologia clínica e no envelhecimento saudável. É uma área dinâmica que continua a revelar novos insights sobre a jornada cognitiva ao longo da vida.